irmã e os filhos dela vieram morar na casa dos meus pais e ficaram com o meu quarto. Você fica no quartinho da empregada, disse minha mãe. Foi então que cancelei o pagamento de todas as contas. Eu pagava todas as contas da casa dos meus pais há 1 ano, enquanto minha irmã, favorita, vivia de graça com a família dela no meu quarto. Quando me recusei a cancelar minha primeira viagem em meses para ser babá dos filhos dela, minha mãe disse: se sair por essa porta, não volte mais. Mal sabia ela que aquela ameaça seria a minha libertação. O mais surpreendente? 3 meses depois, até meu cunhado confessou que eu estava certa o tempo todo. Nunca imaginei que aos 22 anos estaria de volta ao meu antigo quarto de adolescente. Aquele com as manchas de umidade no teto que parecem um mapa-mundi. Mas lá estava eu, Ana Luísa Mendonça, com meu diploma novinho da FEA USP debaixo do braço e 3 malas cheias de sonhos temporariamente interrompidos. A verdade é que o aluguel em São Paulo estava impossível para uma recém-formada sem emprego fixo. Filha, que bom ter você de volta. Minha mãe me abraçou com aquele cheiro de amaciante fofo e café passado há tempo demais. Meu pai apenas acenou da poltrona reclinável onde assistia ao Campeonato Brasileiro, o controle remoto permanentemente anexado à sua mão direita. Só até eu me estabelecer, prometi a mim mesma enquanto desempacotava meus livros de administração. A fase temporária que todos conhecemos. A boa notícia veio 1 semana depois, quando a Nexus Marketing me ligou oferecendo uma vaga de analista júnior. Salário decente, vale-refeição, plano de saúde, o pacote básico de bem-vinda à vida adulta. Senti aquela mistura de orgulho e alívio enquanto assinava o contrato no escritório com vista para a Avenida Paulista. Finalmente poderia planejar minha saída estratégica do ninho. Durante o jantar, calculei em voz alta quanto tempo levaria para juntar o depósito de um apartamento. Achei um lugar pequeno em Santana, perto do metrô. Em 3 meses já posso me mudar e... O garfo da minha mãe parou no ar. Meu pai engoliu seco. Aquele silêncio que anuncia problemas encheu a cozinha com azulejos amarelos dos anos 90. Você conhece esse tipo de silêncio, não conhece? Ana, você sabe que só estou trabalhando meio período na biblioteca por causa da minha coluna. Minha mãe começou, pousando o garfo como quem deposita uma bomba. E seu pai? Conta pra ela, Roberto. Ele pigarreou, olhando para o prato. Tão falando em corte na metalúrgica. As contas. A gente tá meio apertado. Os dois me olharam com aquela expressão de cachorrinho pidão que sempre me desarmava. Como dizer não? Observei o álbum de fotos na estante. Lembrei deles me apoiando nas noites sem dormir, estudando para o vestibular. Meu coração apertou. Acho que posso ficar mais um tempinho e ajudar com as contas, respondi, sentindo algo murchar dentro de mim como uma bexiga furada. O sorriso de alívio deles quase compensou. Quase. Naquela noite, anotei no meu planner, novo plano, 6 meses para sair de casa. Não sabia que teria que riscar esse prazo muitas vezes ainda. Os dias caíram numa rotina previsível. Acordar às 6 horas, pegar o busão lotado da linha Santo Amaro-Santana, trabalhar até às 18, voltar para casa, jantar assistindo ao Jornal Nacional e dormir. Lavar e repetir. O salário cobria as contas, todas elas. Internet, condomínio, supermercado, remédios da minha mãe. Sobrava pouco, mas sobrava. O suficiente para um cinema quinzenal no Shopping Eldorado e um açaí na Rei do Açaí aos domingos. E por falar em domingo, era dia de churrasco na casa dos Mendonça. O cheiro de costela na brasa invadia o apartamento enquanto eu organizava a mesa na varanda. Meu pai equilibrava a long neck e o controle da churrasqueira com a habilidade de quem faz isso há décadas. Filha, coloca mais gelo na caixa de cerveja. Provavelmente a frase que mais ouvi dele durante toda a minha vida. Foi quando a campainha tocou, anunciando a chegada do comitê real. Minha irmã Sandra, meu cunhado Marcos e as crianças, Júlia, 5 anos, e Lucas, 3. A postura dos meus pais mudou instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão. Suas costas se endireitaram, seus rostos se iluminaram. Prepare-se para o festival de bajulação que acontece mensalmente neste apartamento de 70 metros quadrados. Meus amores! Minha mãe praticamente voou da cozinha, ignorando completamente a dor na coluna que a impedia de trabalhar em período integral.
Impressionante como certas dores são seletivas, não? Vó, olha o desenho que eu fiz, gritou Júlia, e minha mãe reagiu como se a menina tivesse pintado a Capela Sistina. Roberto, venha ver o que sua neta fez. É um verdadeiro gênio artístico. Enquanto isso, lá estava eu na cozinha, preparando a maionese e a farofa. Ana, corta a cebola bem fininha dessa vez, do jeito que a Sandra gosta. Minha mãe instruiu sem nem olhar para mim, correndo de volta para a sala onde Sandra contava sobre o novo projeto na empresa de eventos. Senti uma presença ao meu lado. Marcos, estendendo uma latinha de Brahma. Você sempre foi a independente da família, né? Comentou baixinho. Aceitei a cerveja com um sorriso amargo. Lá fora, podia ouvir meus pais exigindo detalhes sobre cada minuto da vida de Sandra. E você, Ana? Alguém perguntaria eventualmente. E antes que eu pudesse terminar de falar sobre o projeto de marketing digital que estava liderando, seria interrompida. Lucas, não coloca a terra na boca. Ou, Sandra, conta sobre aquela festa que você organizou para o prefeito. Mais um domingo no Museu do Favoritismo Familiar. Não foi sempre assim? Aquele boletim do 9º ano, cheio de notas 10, que mostrei orgulhosa para minha mãe enquanto ela falava ao telefone com Sandra sobre vestibular. Legal, filha, ela disse, sem nem olhar direito, tapando o bocal do telefone. Mas e aquele 7 em educação física? Precisa melhorar. Depois, voltou a ligação. Sim, Sandra, a PUC é excelente. Vamos dar um jeito de pagar, nem que seja parcelado no cartão do seu pai. As histórias se acumulam como as contas no final do mês. O dia da minha apresentação de balé, quando meus pais não puderam ir porque coincidiu com a festa de formatura da Sandra. A vez que ganhei medalha na Olimpíada de Matemática e ninguém apareceu para a cerimônia porque estavam ajudando Sandra a se mudar para o apartamento perto da faculdade. Pequenos cortes que, juntos, formam uma cicatriz considerável. Encontrei meu antigo diário outro dia, enfiado numa caixa de lembranças. Abri numa página qualquer, escrita aos 14 anos. Hoje papai levou a Sandra para conhecer o campus da faculdade. Eu queria ir junto, mas disseram que eu só ia atrapalhar porque sou muito nova. Decidi que vou entrar na USP um dia, assim não precisam pagar nada. Profético, não? A adolescente magoada já sabia o que a adulta iria enfrentar. O sacrifício financeiro para bancar a faculdade da Sandra foi tema de jantar por anos. Vamos ter que cortar o plano de TV a cabo, anunciou meu pai, sério. E aquele seu curso de inglês, Ana, não vai dar para continuar. Enquanto isso, chegavam as histórias das festas universitárias da Sandra, fotos dela com os novos amigos e os presentes que pediam para eu entregar quando ia visitá-la. Chocolates Lindt, roupas da Zara, perfumes importados. Sua irmã sempre precisou mais de atenção. Meu pai me disse uma vez, quando encontrou-me chorando depois que cancelaram nossa viagem para Ubatuba, porque Sandra precisava de dinheiro para um intercâmbio de um mês. Você sempre se virou sozinha, sempre foi mais forte. Força. Essa palavra que usam quando precisam justificar o abandono. Como se ser forte fosse um castigo, não uma virtude. Como se minha independência fosse motivo para me negligenciar. E assim, aprendi cedo. Se quisesse algo, teria que conquistar sozinha. Vendi brigadeiro na escola, dei aulas particulares aos 16 anos, participei de todas as Olimpíadas acadêmicas possíveis em busca de medalhas para o currículo. Enquanto Sandra ganhava um Celta usado aos 18, eu ganhei um relógio de pulso da Tecnos e a informação de que precisaria passar na USP, porque faculdade particular nem pensar, não dá mais para bancar duas. Será que algum dia eles perceberam a diferença? Os domingos se transformaram num padrão previsível como novela das 9. Mal terminava o almoço, Sandra já começava. Ana, você pode ficar de olho nas crianças rapidinho? Eu e a mamãe vamos ali no açaí ver umas promoções. O rapidinho invariavelmente se transformava em 2, 3 horas. As crianças, adoráveis quando dormiam. O resto do tempo era um festival de Tia Ana, quero água. Tia Ana, ele me bateu. Tia Ana, posso mexer no seu notebook? Uma vez tentei sugerir. Pai, você não quer ficar com os netos enquanto elas vão às compras? Ele levantou as sobrancelhas, surpreso com minha audácia. Filha, você sabe que domingo é o único dia que tenho para descansar, e com essa pressão alta, não posso me estressar.
Incrível como todos naquela casa tinham condições médicas que só apareciam quando era conveniente, como assombração em filme de terror. Se eu tivesse filhos, também deixaria com você, disse Sandra certa vez, como se me fizesse um elogio. Você tem tanta paciência, sempre foi boa com crianças. O que ela não disse? Você é a opção gratuita, disponível 24/7, sem direito a reclamar. O que eu não disse? Eu tenho uma vida própria que gostaria de viver em algum momento. Em vez disso, sorri e continuei colorindo com Júlia, enquanto assistíamos pela milésima vez a Frozen. Minha colega Raquel começou a notar meu padrão de recusas aos convites de domingo. Por que você nunca pode sair com a gente? Tá namorando escondido? Ri, mas algo dentro de mim começou a questionar. Por que mesmo eu nunca podia? Qual era a diferença entre o descanso do meu pai e o meu? Por que o tempo da Sandra valia ouro e o meu era tratado como panfleto de supermercado? O pior era que eu realmente gostava dos meus sobrinhos. Júlia com seus desenhos criativos, Lucas com aquele sorriso de quem acabou de aprontar algo. Não era culpa deles que seus pais e avós tinham desenvolvido um sistema perfeito de exploração da tia trouxa. Às vezes, quando eles dormiam depois de horas de correria, eu olhava seus rostos angelicais e pensava que talvez valesse a pena. Era o mantra que repetia para mim mesma. Até que Sandra e Marcos começaram a expandir o território como conquistadores espanhóis. Ana, sexta à noite você vai estar em casa, né? Temos jantar com uns amigos. Ou, Ana, pode buscar a Júlia na escolinha? Estou com uma reunião super importante. As pequenas demandas foram crescendo como ervas daninhas num jardim mal cuidado, e eu, como uma jardineira preguiçosa, fui deixando. Afinal, família é para essas coisas, não é mesmo? Preciso conversar com vocês. A voz da minha mãe tinha aquele tom de tragédia grega que fez meu estômago afundar enquanto assistíamos ao Fantástico de domingo. Olhei para a tela onde Tadeu Schmidt sorria, sem fazer ideia da bomba prestes a explodir na sala dos Mendonça. A construtora do Marcos entrou em recuperação judicial. Eles perderam o apartamento. Estão vindo morar aqui. Engasguei com o brigadeiro que estava comendo. Como assim morar aqui? Este apartamento mal cabe a gente. 3 quartos para 6 pessoas? Meu cérebro fazia cálculos desesperados enquanto meu pai ajustava o volume da TV, como se isso pudesse abafar a tensão. É temporário, filha, minha mãe respondeu, mas seus olhos diziam algo diferente. Nesta família, temporário tinha o péssimo hábito de se tornar permanente. Eles chegaram numa quinta-feira chuvosa, com 3 carros cheios de tralhas e olheiras de quem não dormia há dias. Lucas chorava agarrado ao Homem-Aranha de pelúcia. Sandra tinha aquele olhar de mártir profissional. Marcos parecia um fantasma de terno, carregando caixas como um autômato. Vocês ficam no quarto da Ana, anunciou minha mãe, sorrindo como se me oferecesse um presente. E onde eu vou ficar? A pergunta saiu mais aguda do que pretendia. O silêncio constrangedor foi quebrado pelo meu pai. No quartinho da empregada, já arrumamos tudo. Tudo significava uma cama de solteiro apertada contra a parede, uma cômoda minúscula e um ventilador de teto barulhento que parecia prestes a decapitar qualquer um com mais de 1,70. 12 metros quadrados que seriam meu novo lar. Bem-vinda à vida adulta. Versão downgrade. Naquela primeira noite, sentada na cama que mal cabia no espaço, segurei meu diploma da USP nas mãos, sem lugar adequado para guardá-lo. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto eu ouvia as crianças correndo pelo corredor. A TV ligada no volume máximo, Sandra reclamando que a internet estava lenta. A parede fina não filtrava nada. Nem som, nem cheiro, nem a sensação crescente de que eu havia sido completamente apagada da equação familiar. Você sempre se adapta rápido, disse minha mãe no dia seguinte, quando me encontrou tomando café às 5:30 para evitar o congestionamento do banheiro. Seu tom sugeria um elogio, mas soava como uma sentença. Ser adaptável, nesta família, significava ser a primeira a ser sacrificada. Sorri sem mostrar os dentes e pensei no que minha terapeuta diria. Se eu pudesse pagar uma terapeuta, claro, o que não era o caso desde que as contas dobraram de valor. A primeira conta de luz após a mudança quase me fez ter um troço. O valor tinha praticamente dobrado,
assim como a água, o gás e o condomínio que reclamou pelo barulho das crianças. Respirei fundo e abri o aplicativo do banco. Meu salário, que antes permitia pequenas extravagâncias como um açaí no domingo, agora mal cobria as despesas básicas. O sonho de sair dali se afastava como um barco à deriva. Precisamos conversar sobre as contas, tentei durante o jantar, segurando a fatura da Enel como evidência. 6 pares de olhos me encararam, como se eu tivesse sugerido vender um rim. Ana, você está sendo insensível, disparou Sandra, lágrimas prontas nos cantos dos olhos. Perdemos tudo, estamos recomeçando do zero. Marcos estudava o arroz no prato como se contivesse a teoria da relatividade. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Não estou pedindo que paguem tudo, expliquei, tentando manter a voz calma enquanto o sangue fervia. Só uma ajuda para dividir. Minha mãe me interrompeu. Família ajuda a família, Ana. Quando você precisou, nós estávamos lá. Engoli a resposta óbvia. Quando exatamente eles estiveram lá para mim? E guardei as contas na bolsa. A matemática era simples. 6 pessoas consumindo, uma pagando. Quem disse que faculdade de administração não serve para nada? No dia seguinte, enquanto preparava meu miojo gourmet, leia-se, com uma pitada de orégano, vi Sandra desembrulhando uma blusa nova da Renner. Promoção imperdível, ela explicou sem que eu perguntasse. No mesmo dia, Marcos pediu delivery de comida japonesa para animar as crianças. Fiquei observando todos saborearem temaki de salmão enquanto mastigava meu macarrão instantâneo. A ironia era mais amarga que o tempero artificial. Como você consegue ser tão organizada com dinheiro? Perguntou Raquel, minha colega de trabalho, quando recusei mais um happy hour. Se ela soubesse que eu não era organizada, era desesperada. Que cada centavo economizado ia para o fundo, fuja desta casa o quanto antes. Que eu controlava gastos, não por virtude, mas por sobrevivência. Prioridades, respondi com um sorriso que não alcançava os olhos. Meu celular apitou. Mais uma transferência via Pix para a conta do condomínio. Tenho uma entrevista de emprego, anunciou Marcos num café da manhã, 3 semanas após a mudança. Todos comemoramos como se ele tivesse descoberto a cura para o câncer. 2 semanas depois, estava empregado numa corretora de seguros. O trabalho pagava menos que o anterior, mas era alguma coisa. Pensei, ingenuamente, que as coisas poderiam melhorar, que Sandra assumiria mais responsabilidades em casa, que talvez eles começassem a contribuir com as contas. Que piada! A primeira mudança veio sutil como uma serpente. Ana, já que você está em home office hoje, pode ficar de olho no Lucas por meia hora? Preciso ir ao salão retocar as raízes. A meia hora virou 3. No dia seguinte. Pode buscar a Júlia na escolinha? É que vou encontrar uma amiga que não vejo há anos. Logo virou rotina. Eu trabalhava com fones de ouvido enquanto Lucas desmontava a casa e Júlia me pedia ajuda com tarefinhas do jardim de infância. Durante uma reunião online importante, Lucas entrou no quarto gritando que queria água. Minha chefe ergueu as sobrancelhas quando pedi para ser desculpada um segundo. Voltei ofegante para ouvir. Ana, precisamos que você se comprometa mais com os prazos. O irônico? Eu estava trabalhando mais que nunca. 8 horas no escritório, mais horas extra em casa, entre as demandas das crianças e as tarefas domésticas que misteriosamente caíam no meu colo. Minha mãe observou meu cansaço certa tarde, quando me encontrou cochilando em cima do laptop depois de passar a noite cuidando de Lucas com febre. Por um momento, vi algo em seus olhos, culpa, reconhecimento, mas logo passou. Isso é bom para você, ela disse, ajeitando uma mecha do meu cabelo. Ótimo treinamento para quando tiver seus próprios filhos. Como se meu único propósito na vida fosse aprender a cuidar de crianças que nem eram minhas. No aniversário da minha amiga Denise, Sandra e Marcos anunciaram que tinham um jantar romântico marcado. Sei que você não vai se importar de ficar com as crianças, né, Ana? Faz tanto tempo que não saímos. Olhei para o vestido que tinha separado para a festa, para a mensagem da Denise no celular perguntando a que horas eu chegaria, para os olhos esperançosos da minha irmã. Um não formou-se na minha garganta, mas foi engolido pelo condicionamento de anos. Claro, respondi. Mais uma vez.
Foi quando notei o padrão. Sempre que eu tinha compromissos, Sandra e Marcos magicamente também tinham. Sempre que eu planejava sair, meus pais descobriam que precisavam visitar algum parente distante. A casa ficava sob minha responsabilidade com uma regularidade assustadora. Cuidar das crianças, pagar as contas, manter tudo funcionando. Enquanto todos viviam suas vidas, a minha ficava em modo de espera perpétuo, a empregada sem salário, a babá sem folga. Precisamos conversar sobre a divisão de tarefas e responsabilidades. Ensaiei a frase 1000 vezes no espelho do banheiro, entre uma escovada de dentes e outra. Um sábado de manhã, enquanto todos tomavam café, finalmente criei coragem. As palavras saíram menos firmes do que nos ensaios, mas saíram. O silêncio que seguiu foi tão pesado que poderia ser cortado com a faca de passar manteiga no pão de forma. Que bom que tocou nesse assunto, disse meu pai, e por um momento senti um raio de esperança. Estava mesmo querendo conversar sobre a divisão da conta de internet. Como você usa mais para o trabalho, faz sentido que pague uma porcentagem maior. Pisquei, atordoada. Era como pedir água e receber um tapa. Não era bem isso. Comecei, mas Sandra já havia tomado as rédeas da conversa, reclamando que Lucas precisava de sapatos novos. Tentei novamente durante o almoço de domingo. Estou exausta. Não consigo mais ser babá de plantão e pagar todas as contas. Preciso de espaço para minha própria vida. Sandra deixou o garfo cair dramaticamente. Você está dizendo que meus filhos são um fardo? Que não ama seus sobrinhos? Meus pais a apoiaram imediatamente. Ana, isso não é jeito de falar. Família é para essas coisas. Percebi que estava sozinha naquela batalha quando vi o olhar de Marcos, que por um segundo pareceu entender, antes de abaixar a cabeça e murmurar algo sobre procurar empregos melhores. Minha garganta fechou com lágrimas não derramadas. Não é isso, eu só... Mas ninguém estava ouvindo. Já tinham passado para o próximo assunto, a festa de aniversário que Sandra queria organizar para Júlia. No meu apartamento, com meu dinheiro. Foi Raquel quem me enviou o link para o grupo de WhatsApp Filhos Adultos de Pais Difíceis. Você anda tão para baixo, ela comentou durante o almoço no trabalho. Acho que isso pode ajudar. Naquela noite, deitada na cama minúscula, li depoimentos que poderiam ter sido escritos por mim. Fronteiras emocionais invadidas. Parentificação. Favoritismo. As palavras davam nome ao que eu sentia, como diagnósticos para uma doença que eu carregava há anos sem identificar. Estabeleça limites claros e mantenha-os, dizia um dos posts fixados no grupo. Mais fácil falar que fazer quando você vive sob o mesmo teto, quando seu coração aperta ao ver o desapontamento nos olhos das crianças. Quando anos de condicionamento te fizeram acreditar que suas necessidades sempre vêm por último. Fechei o aplicativo e olhei para o teto descascado. Algo precisava mudar, mas eu ainda não sabia como dar o primeiro passo. Até que o destino, ou melhor, Raquel, me ofereceu uma oportunidade. Campos do Jordão, feriadão de 3 dias, chalé com lareira e vista para a serra. Raquel mostrou as fotos no celular durante nosso café no intervalo do trabalho. Rachamos entre 4 pessoas, fica baratinho. Topa? Foi como se alguém tivesse acendido uma luz no fim do túnel em que eu vivia. Imaginei o ar da montanha, chocolate quente na Praça do Capivari, cobertas pesadas nas noites frias, longe de fraldas, gritos e contas para pagar. Claro que topo, respondi sem pensar 2 vezes. Pela primeira vez em meses, senti aquela faísca de alegria genuína, aquele formigamento de antecipação que havia esquecido como era. No trajeto para casa, fiz listas mentais, roupas de frio para levar, lugares para visitar, fotos para tirar. Pequenos prazeres que pareciam de outro mundo, de outra vida, uma vida que era só minha. O balde de água fria veio no jantar, servido com o macarrão à bolonhesa da minha mãe. Então, Ana, começou Sandra, mastigando de boca aberta como sempre. Tia Lourdes faz 60 anos naquele feriado e a festa vai ser em Ribeirão Preto. Todo mundo vai, é claro. O todo mundo foi dito com aquela ênfase característica, aquela que significava que eu também deveria ir. Só que pela primeira vez, eu tinha outros planos. Que legal, mas não vou poder ir. Já tenho uma viagem marcada com o pessoal do trabalho. O silêncio que caiu sobre a mesa
foi daqueles que anunciam tempestade. 5 pares de olhos me encaravam como se eu tivesse declarado que ia me juntar a uma seita. Foi Lucas quem quebrou o silêncio. Mas quem vai brincar comigo e com a Júlia? Senti o primeiro aperto de culpa, aquele velho conhecido que sempre aparecia para me sabotar. Como assim, não vai? Minha mãe recuperou a voz. É aniversário da sua tia. 60 anos não é todo dia. Sandra completou o ataque. Além disso, preciso de você para ficar com as crianças durante a festa. Você sabe que é só para adultos. E ali estava, finalmente dita em voz alta, a verdadeira razão do ultraje. Não era minha presença que importava, era minha função. A babá gratuita que permitiria que todos se divertissem. Algo estalou dentro de mim, como um elástico que, esticado além do limite, finalmente arrebenta. 3 oportunidades perdidas passaram em flash pela minha mente. O show do Coldplay, para o qual eu tinha ingresso, a formatura da minha amiga de faculdade, o réveillon na praia que recusei porque a família precisava de mim. Engoli seco e disse as palavras que mudariam tudo. Sinto muito, mas já confirmei a viagem. Vocês vão ter que encontrar outra solução para as crianças. O garfo de Sandra bateu no prato como uma sentença. Você não pode estar falando sério. Sua voz oscilava entre incredulidade e fúria. Depois de tudo que fizemos por você? Quase ri dessa inversão absurda de realidade. O que exatamente eles tinham feito por mim nos últimos anos, além de sugar meu tempo, dinheiro e paciência? Mas mantive a calma. Algo dentro de mim dizia que este era um momento decisivo. Estou falando sério. Faz quase 1 ano que não tiro um final de semana para mim. Já paguei mais de 20 mil reais em contas para esta casa desde que vocês se mudaram. Cuido das crianças praticamente todos os dias. Meu pai cortou minha lista de sacrifícios. Chega, Ana, você está sendo completamente egoísta. Sua irmã perdeu tudo, está reconstruindo a vida, e você só pensa em diversão? Egoísta? A palavra acertou como um tapa. Egoísta é quem assume que posso cancelar meus planos porque ninguém considera minha vida importante. Minha voz subiu mais do que pretendia. Júlia começou a chorar, assustada com a discussão. Sandra a abraçou teatralmente, lançando-me um olhar acusador, como se eu fosse um monstro por fazer sua filha chorar. O velho truque emocional de sempre. Talvez... Marcos pigarreou, surpreendendo a todos por finalmente emitir uma opinião. Talvez possamos contratar uma babá só para esse dia? O olhar que Sandra lançou ao marido poderia congelar o inferno. Com que dinheiro? Ela sibilou. Minha mãe interveio rapidamente. Não sejam ridículos. Não precisamos de babá quando temos a Ana. Ela só está sendo difícil de propósito. A palavra ingrata pairava no ar, não dita, mas claramente implicada. Foi minha mãe quem desferiu o golpe final com aquela calma calculada que sempre usava quando queria encerrar uma discussão. Ana, se você sair por essa porta para essa viagem egoísta, não precisa mais voltar. Esta casa é para quem valoriza a família. Houve um momento de silêncio absoluto. Depois, sem conseguir me conter, soltei uma gargalhada. Não uma risadinha nervosa, mas uma gargalhada genuína que surpreendeu até a mim mesma. Mãe, isso é a melhor coisa que você poderia ter dito. Levantei-me, deixando o jantar pela metade. Você acabou de me dar a desculpa perfeita para fazer o que venho adiando há meses. Suas sobrancelhas se ergueram em confusão. Do que você está falando? Era minha vez de sorrir com calma. Estou falando de finalmente sair dessa casa e dessa dinâmica tóxica. Estou falando de ter minha própria vida de volta. Voltei para o quarto de empregada com o coração batendo como um tambor. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular e digitava. Raquel, aquela oferta de ficar uns dias no seu AP ainda está de pé? Acho que preciso me mudar. Hoje. A resposta veio quase imediatamente. Claro que sim. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Te conto quando chegar. Peguei a mala de viagem embaixo da cama e comecei a enchê-la com o máximo de roupas possível. Documentos importantes, carregadores, produtos de higiene, aquele ursinho de pelúcia surrado que me acompanhava desde os 5 anos. O essencial para alguns dias, até encontrar um lugar próprio.
Debaixo de uma pilha de livros da faculdade, encontrei meu velho diário. Abri numa página aleatória e li. Um dia vou ter meu próprio espaço, decorado do meu jeito, onde ninguém me diga o que fazer. Os passos no corredor anunciavam o comitê de intervenção. Sandra entrou primeiro, seguida pela minha mãe e meu pai. Marcos ficou na porta, segurando Lucas no colo, com uma expressão que misturava constrangimento e algo que parecia quase... admiração? "O que você pensa que está fazendo?" perguntou minha mãe, olhando para a mala semi-pronta na cama. "Exatamente o que parece", respondi sem parar de dobrar roupas. "Estou saindo. Você não pode simplesmente ir embora." A voz de Sandra tinha aquele tom estridente que sempre usava quando as coisas não saíam do seu jeito. "Quem vai ajudar com as crianças? Com as contas?" Era isso. Sempre foi isso. Não era minha presença que importava. Era minha utilidade. Fechei a mala com um movimento brusco. "Vocês são todos adultos. Tenho certeza que vão descobrir como fazer isso sem mim, assim como eu vou descobrir como viver sem vocês." Chamei um Uber enquanto terminava de recolher minhas últimas coisas. O clima na sala quando passei carregando minhas malas era de um velório, para o qual eu me recusava a comparecer. "Antes que eu me esqueça", disse, parando na porta, "como não vou mais morar aqui, também não vou mais pagar as contas. Sugiro que comecem a dividir o valor entre vocês." O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai engasgou com o café. Mas, como vamos fazer isso?" "Não sei, pai. Não é meu problema." As palavras saíram com uma facilidade surpreendente, como se tivessem esperado anos para serem ditas. O Uber bipou no celular. Estava na porta. Sandra fez um último apelo dramático. "Você está abandonando sua família." Peguei minhas malas e olhei para cada um deles. "Não, estou finalmente cuidando de mim mesma." E fechei a porta, ignorando os chamados da minha mãe, que de repente tinha encontrado um tom conciliador. "Ana, vamos conversar. Não seja precipitada." A viagem para Campos do Jordão foi exatamente o que eu precisava. Ar puro da serra, longe do apartamento abafado e das dinâmicas tóxicas. Caminhar pela Praça do Capivari, sem ninguém pedindo que eu carregasse mochilas, comprasse sorvetes ou trocasse fraldas, parecia um luxo absurdo. Tirei fotos de cada cantinho charmoso, saboreei fondues e chocolates quentes sem dividir com ninguém. Dormi até tarde enrolada em cobertores pesados. Liberdade tem gosto de chocolate com canela. Meu celular vibrava obsessivamente com mensagens não lidas. "Filha, como você pôde nos abandonar assim?" "Ana, o Lucas não para de perguntar por você." "Acabou a internet e preciso do código do boleto." "Ana, pelo amor de Deus, o condomínio está ameaçando cortar a água." Olhei para a cachoeira que visitávamos, a água cristalina descendo com força pelas pedras, e silenciei o telefone. O problema deles agora era exatamente isso. Problema deles. De volta a São Paulo, com a ajuda de Raquel, encontrei uma kitnet em Santana. Pequena, mas limpa, bem localizada e, o mais importante, só minha. O aluguel consumiria boa parte do meu salário, mas sem 6 pessoas, dependendo do meu dinheiro, eu conseguiria administrar. Assinei o contrato numa segunda-feira, comprei um futon e alguns itens básicos e naquela mesma noite dormi pela primeira vez no meu próprio lugar. Foi estranho, aquele primeiro silêncio. Nada de TV ligada em volume máximo, nada de crianças correndo, nada de discussões intermináveis sobre problemas que não eram meus. Apenas eu e o barulho ocasional da geladeira nova, a mais barata da Magazine Luiza, mas ainda assim, minha. Tive um momento de pânico. Será que fiz a coisa certa? Será que sou mesmo a pessoa egoísta que eles disseram? O peso de 3 décadas de manipulação não se desfaz em uma semana. Acordei no dia seguinte com o sol entrando pela janela. Minha janela, que eu poderia decorar como quisesse, abrir quando quisesse, olhar através dela pelo tempo que quisesse. O pânico da noite anterior tinha se dissipado como névoa da manhã. Tomei café da manhã assistindo a uma série na Netflix, sem ninguém reclamando da minha escolha. Vesti-me sem pressa, sem ninguém batendo na porta do banheiro, e saí para trabalhar sentindo algo que não identificava de imediato. Foi no metrô, observando a cidade passar pela janela, que percebi o que era. Paz.
Aquela sensação de respirar sem um peso no peito, de existir sem estar constantemente na defensiva, de poder fazer planos sem antecipar como seriam sabotados. Peguei o celular para tirar uma selfie, a primeira de muitas que documentariam esta nova fase. No reflexo da tela, vi um sorriso que não aparecia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Bem-vinda à sua vida, Ana. Uma semana de silêncio autoimposto passou como um borrão de pequenas descobertas. O prazer de andar de pijama o dia todo sem julgamentos, a liberdade de comer sorvete no jantar se quisesse, a novidade de ter uma cama que ocupava metade do espaço, mas era inteiramente minha. O celular continuava vibrando com mensagens ignoradas, até que na noite de sexta-feira, o nome Mãe piscou na tela. Depois de 7 dias, decidi atender. Ana? A voz dela soava diferente ao telefone, mais velha, talvez. Ou talvez fosse eu quem estivesse diferente. Finalmente você atende. Não acredito que você nos abandonou desse jeito. Tia Lourdes ficou desolada com sua ausência. A festa foi um desastre, porque Sandra e Marcos não puderam ir, já que não tinham com quem deixar as crianças. Nem olá, nem como você está. Apenas a culpa servida como prato principal. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente, como havia aprendido no grupo de apoio online. Mãe, não foi um abandono. Foi uma decisão de adulta de seguir minha própria vida. Ela não ouviu, claro. Seu pai teve que pegar um empréstimo consignado para pagar o condomínio. Você tem ideia do aperto que estamos passando? Sandra está pensando em arranjar um emprego de meio período. Imagina o estresse para ela. Era quase cômico. A ideia de Sandra trabalhando era apresentada como uma tragédia grega, enquanto eu ter bancado a casa inteira por meses era apenas minha obrigação. Que bom que Sandra está considerando trabalhar, respondi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Adultos geralmente trabalham e contribuem com as despesas da casa onde moram. É assim que funciona no mundo real. Não seja debochada! Minha mãe elevou a voz, recorrendo à velha tática de me fazer sentir culpada por expressar qualquer opinião. Você sempre foi tão egoísta, só pensa em si mesma. Depois de tudo que fizemos por você, interrompi o discurso ensaiado. O que exatamente vocês fizeram por mim, mãe? Pagaram minha faculdade? Não. Me apoiaram nos momentos difíceis? Não. Me trataram como igual a Sandra? Definitivamente não. O silêncio do outro lado era novo. Geralmente minha mãe sempre tinha uma resposta pronta, uma maneira de virar a situação a seu favor. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais contida. Quando você volta para casa? Podemos conversar melhor pessoalmente. Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso da expectativa familiar, o laço invisível que tentava me puxar de volta ao velho padrão. Não volto, mãe. Acabou a mamata. Vocês vão ter que aprender a se virar sem mim. Na manhã seguinte, bloqueei os números de toda a família no WhatsApp e nas redes sociais. Foi mais fácil do que imaginei. Alguns toques na tela e pronto, como fechar uma porta que deveria ter sido trancada há muito tempo. Não foi raiva, nem vingança. Foi autopreservação, como explicou a terapeuta que finalmente comecei a frequentar. Às vezes, o amor próprio exige que estabeleçamos distância de quem não respeita nossos limites. 3 meses se passaram. Minha kitnet aos poucos ganhava personalidade. Plantas nas janelas, um tapete colorido no chão, fotos de paisagens que eu mesma tirei. Um dia, voltando do mercado, tive uma ideia súbita. Entrei em uma floricultura pequena na esquina da minha rua e comprei um vaso de violetas, não para enfeitar a casa, mas como símbolo. Um ser vivo que dependia de mim, que cresceria com meus cuidados. No trabalho, fui promovida a coordenadora júnior de marketing digital, um pequeno aumento que me permitiu trocar o futon por uma cama box de verdade. Você parece diferente, comentou Raquel durante um almoço. Mais leve, mais você. Sorri, pensando em como explicar. Como colocar em palavras que eu havia deixado de ser um acessório na vida dos outros e me tornado a protagonista da minha própria história. Estou finalmente vivendo, não apenas existindo, respondi. Ocasionalmente, ainda penso neles. Em Lucas, aprendendo a andar de bicicleta, quem terá ensinado?
em Júlia e seus desenhos criativos, até mesmo em Sandra e sua incapacidade crônica de enxergar além do próprio nariz. Em meus pais envelhecendo, talvez finalmente aprendendo a tratar os filhos com igualdade, agora que a filha muleta não está mais lá. A saudade vem em ondas, mas já não me afoga como antes. Ontem recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Marcos. Sei que você bloqueou todo mundo e respeito sua decisão. Só queria dizer que você estava certa. As coisas mudaram muito por aqui desde que você saiu. Sandra está trabalhando meio período. Seus pais estão finalmente tratando as contas como responsabilidade coletiva. Você fez mais por esta família saindo do que ficando. Não respondi, mas guardei a mensagem. Hoje, regando minhas violetas na janela que dá para a movimentada Rua Voluntários da Pátria, penso no conceito de família, o que ele significa e o que deveria significar. Talvez um dia, quando as feridas forem menos recentes, quando o respeito substituir a exploração, possamos reconstruir algo novo. Não a velha dinâmica tóxica, mas uma relação adulta baseada em limites saudáveis. Até lá, estou descobrindo quem sou sem o peso de ser a filha esquecida, a irmã menos importante, a tia babá pagadora de contas. E sabe de uma coisa? Estou gostando muito de me conhecer.